Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Matheus Soares, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Congregação Monte da Transfiguração, no bairro da Esperança, e também coordeno a Escola Bíblica nesta querida congregação. Estamos hoje aqui para fazer um comentário sobre a lição de número 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Tivemos aí inúmeras lições que tratou da vida desse apóstolo, que é um exemplo de vida e de fé para todos nós que gostamos da palavra de Deus e que nos inspiramos naqueles que nos deixaram mensagens maravilhosas e inspiradoras, como foi o apóstolo Paulo. Nós chegamos hoje no momento onde o apóstolo passará por um dos momentos mais difíceis da sua vida, sendo que nós sabemos que o apóstolo Paulo sempre enfrentou inúmeras dificuldades. Mas aqui é o momento em que ele sentia e ele sabia que iria morrer. E ao mesmo tempo os irmãos, seus amigos que estavam com ele, também já percebiam e sentiam, e pressentiam, na verdade, que o apóstolo não regressaria. Mas quando nós vamos avançando no decorrer da lição e do próprio texto de Atos, a gente vai percebendo o poder de Deus e a forma como Deus vai trabalhando na vida do cristão e do seu povo, mesmo próximo à morte. O texto áureo, ele nos diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus, Cristo, e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Então nós que somos cristãos e que somos servos de Deus, precisamos compreender e entender que a aflição, o sofrimento, a dor faz parte da nossa vida. Mas, diferentemente de muitos que estão no mundo, o nosso sofrimento e a nossa dor é acalmada, é aliviada e somos acalentados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador que Cristo nos prometeu. Quando nós vamos avançando no decorrer da nossa lição, nós vamos percebendo que o que fazia Paulo ter certeza do que ele passaria e do que ele experimentaria não seria pior, porque ele tinha convicção de que o Espírito Santo de Deus estaria com ele. Então é claro que quando nós vamos observar o que aconteceu com Paulo, a forma que o trataram no decorrer dos trechos que nós vamos ver em Atos, é que o sofrimento que ele enfrentou, que ele passou e que ele suportou, ele passou e sofreu também aproveitando para pregar o Evangelho de Jesus. Então Paulo, mesmo em tanta dor, era confortado pelo Espírito de Deus, mas não deixava, apesar do sofrimento, de falar do amor de Jesus para os seus algozes, né? Você percebe que no momento que Paulo está diante da multidão enfurecida, que queria destruí-lo a todo modo, ele mesmo ferido, ele mesmo ali cheio de dor, mas ele não deixou de pregar o Evangelho. Então, grandes lições que vamos aprender, são grandes lições que nós vamos compreender, não é? A nossa lição, ela traz um primeiro ponto que Paulo tinha a consciência de que via padecer por Jesus. Quando nós lembramos de Ananias, naquele encontro que ele teve com Paulo, e Ananias inclusive temia ter esse encontro com Paulo, que nós já vimos pelo fato do histórico que ele tinha, quando Deus fala a Ananias que Paulo era sim um dos seus escolhidos e ao mesmo tempo haveria de padecer por amor de Cristo. Talvez aqui, lá no início, nós não teríamos tanta noção do que é realmente esse sofrimento. E quando nós mergulhamos na leitura e no estudo da lição, de todas elas, a gente percebeu o sofrimento e as dores que Paulo enfrentou. E que realmente ele padeceu por Cristo. Padeceu açoites, padeceu naufrágios, padeceu tantas e tantas coisas, perseguições, no decorrer de sua vida apostólica. E tudo isso foi por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, por amor à obra de Deus. Hoje nós vemos muitos cristãos que
ao vento de qualquer coisa que acontece, às vezes o sofrimento para eles ou para elas é algo terrível, é algo que gera um pavor. E quando nós vemos Paulo, não tinha isso com ele. Claro que ele sentia a dor, nós sentimos a dor, nós sabemos o que é sofrer. Se eu me beliscar aqui, eu estou sentindo esse beliscão. Automaticamente, nós vamos padecer. Mas, como eu disse, esse sofrer, como o próprio Paulo dizia, que o sofrer para ele, né, o morrer para ele era lucro. Né? O padecer é Cristo, o sofrer é Cristo, mas o morrer é lucro, porque ele sabia que no fim, né, de tudo, e nós como crentes devemos saber que no fim de tudo, nós seremos recompensados e nós nos encontraremos com Cristo, né, com o Senhor. E Paulo tinha muitas experiências de encontro com Cristo durante sua vida apostólica. Então, Paulo, mesmo sabendo que nesse momento ele ia padecer uma grande aflição e uma grande luta, ele lembrava disso, né? E quando Ágapo, um dos profetas ali do Novo Testamento, chega para ele e diz: Paulo, você será amarrado pelos judeus e será levado, né, até julgamentos futuros, todos ficaram atônitos. Mas Paulo, você vai sofrer, você vai padecer. E ele diz: eu tenho que ir. E uma coisa interessante, quando a gente vai para o texto que dá referência à nossa lição, que é Atos 21, né, do versículo 7 ao 15, nós vemos o versículo 13, que Paulo ele diz assim: mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Paulo ficou magoado com aquele sofrimento dos irmãos que ali estavam com ele. E ele diz: porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Essa era uma convicção plena que nós percebemos aqui. Porque ele diz: eu estou pronto. Paulo dizia: não, eu ainda vou me preparar. Não, ele já estava com essa prontidão em seu coração. Então, quando nós vemos que o Espírito Santo, por meio de Ágapo, vai e diz: olha, você não vai voltar, Paulo. Né? Você vai sofrer perseguições, tribulações em Jerusalém. E todos que estavam ali, nós vamos ver mais à frente, começaram a chorar, a se lamentar e dizer: Paulo, você não vai voltar, temos que orar, não faça isso. E aí Paulo, então, diz essa coisa impactante e muito forte para todos nós. Né? Ele toma uma embarcação de Mileto para Tiro, né? Ali onde ele encontra vários filhos na fé e vários discípulos, e oram juntos na praia de joelhos. E ali eles têm um mover, e eles sentem um mover do Espírito Santo. O autor da nossa lição, ele até diz assim: havia ali um bálsamo espiritual, né, misturado à tristeza da despedida. Que esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros. É uma mensagem muito importante. E os irmãos, a um dado momento, estavam chorando desesperados de tristeza, mas agora eles choravam junto com Paulo, se despedindo do apóstolo, mas ao mesmo tempo com a certeza e com aquela fé que ele demonstrou no momento que ele faz aquela afirmação maravilhosa, que está pronto. Né? Paulo depois ele passa por Cesareia, onde ele aproveita também para fortalecer alguns irmãos ali, e ele encosta então na casa de Filipe, que era um dos diáconos que foram eleitos e escolhidos ali em Jerusalém, e o autor vai falar que Filipe era um homem muito espiritual, e ali ele passa um certo período em Cesareia, aonde então de lá ele segue para Jerusalém. E eles estando ali, tem mais uma vez ali um momento de adoração, de comunhão entre os irmãos. Então você percebe que Paulo não deixou de servir a Deus sabendo que iria morrer. Paulo não deixou de adorar a Deus mesmo sabendo. Imagine você saber: não, você vai morrer daqui a alguns dias. Tem pessoas que se desesperam, tem pessoas que ficam, desculpe o termo, doidas da cabeça, né? Porque é uma notícia: eu vou morrer, eu vou morrer. Não, Paulo adorou a Deus. Paulo colocou-se diante de Deus como sacrifício vivo. E isso é uma das mensagens importantíssimas que o apóstolo nos coloca. É um exemplo maravilhoso, que mesmo ele sabendo e compreendendo que estaria chegando a sua vida ao fim, mas ele adorou,
e levou outros à adoração e teve comunhão com os discípulos e filhos na fé que ali estavam, né? A segunda parte da nossa lição, que é a coragem para enfrentar as ameaças da morte, nós vemos que a coragem que Paulo teve vinha pela voz do Espírito Santo. Paulo ouvia, Paulo sentia, Paulo sabia que o Espírito Santo estava com ele. E aí, a coragem que ele tinha não se baseava em si mesmo, na pessoa dele ou pela força dele, mas pelo Espírito de Deus. E aí, quando ele exorta os irmãos que ali estão, ele diz assim, que não o impedisse, como nós vimos, e aí os irmãos dizem uma coisa importante, que é a certeza que eles tiveram após a afirmação de Paulo, né, que estava pronto. Eles dizem, faça-se então a vontade do Senhor. Então, a Deus pertence todas as coisas, inclusive a nossa vida. Muitas das vezes nós queremos ser donos de nossa vida, determinar as nossas ações. E muitas das vezes, claro, nós existimos, nós convivemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos tudo. Mas quem tem que ter o controle da nossa vida é Deus, né? Quem tem que determinar as nossas ações, como diz o próprio Salomão, entrega o teu caminho, né, a Ele, reconhece-o em seus caminhos e Ele endireitará as veredas do teu coração. Então nós temos que reconhecer que quem toma de conta da nossa existência é Deus. E Paulo tinha certeza disso e passou essa certeza aos irmãos que estavam ali. Precisamos aprender a ter serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Quando Paulo chega em Jerusalém, é bem recebido então ali pelos irmãos, né? E a Bíblia, e a nossa lição, e a Bíblia também fala que ele tem um encontro com os anciãos e Tiago, irmão do Senhor Jesus. E ali eles têm uma conversa amigável no início, maravilhosa, e depois então o irmão de Jesus o alerta sobre algumas difamações que Paulo vinha sofrendo, de que ele estava convertendo judeus contra a lei de Moisés, que quem se convertia não deveria seguir a lei de Moisés, porque até então já se tinha a compreensão de que o gentio não estava debaixo da lei, né? Mas ele deveria seguir, sim, algumas questões de não se corromper, de não se entregar ao pecado, de não fazer coisas erradas diante do que é certo diante de Deus. Mas os judeus ainda assim ainda estavam sob a questão da circuncisão e a guarda do sábado. Então se dizia que Paulo, quando um judeu se convertia, estavam difamando Paulo, dizendo que esse judeu deveria deixar de ser judeu e seguir igualmente um gentio. Porque nós sabemos que até hoje o judeu preserva, né, os ritos da sua religião, como a guarda do sábado, como a circuncisão e etc. Mas aqui nós sabemos que isso não era verdade. O próprio Paulo ele vai fazer a sua defesa de que não é assim. Mas aí os anciãos e Tiago convencem a entrar num período de purificação, para que nesse período de purificação ele consiga provar para aqueles que estavam ali de que ele não estava dizendo. Então ele entra com 4 jovens e paga as despesas desses jovens, né, para que eles fiquem ali um certo período no templo, num processo de purificação, né? E esse processo de purificação era para que Paulo, então, tivesse um passaporte, uma prova, entregasse, então, uma prova para os irmãos, para as irmãs. Nós sabemos que essas acusações, elas eram mentirosas, não eram verdades. Entretanto, isso se espalhou em Jerusalém de tal modo que era complicado, foi tornando difícil a estadia de Paulo lá. Depois desse período de purificação que ele faz, ele vai ao templo. E alguns judeus o veem ali e voltando um pouco, momentos antes, viram Paulo conversar com um grego. E houve uma segunda acusação a Paulo aí, de que ele colocou um grego, ou seja, um gentio, dentro do templo, que era um pecado punível de morte, inclusive. E quando eles dizem isso, as pessoas se revoltaram e se levantaram contra Paulo e foram para cima de Paulo e diziam, olha só, ele colocou um gentio dentro do templo. Então foram para cima de Paulo, agrediram, bateram, uma multidão então cercou o apóstolo e iam matá-lo de fato. E alguns diziam, apedreja-o, apedreja-o. E nesse movimento então aparece o comandante, né, romano, aonde ele ali
diz, peraí, o que é isso aí? O que é que está acontecendo aqui? E aí ele começa, tira Paulo, né? Mesmo Paulo ferido ali, ele retira Paulo, e até a lição nos dá o nome com Lísias, né? E Paulo, falando em grego, então, fala para ele que o que estava acontecendo, o porquê de tudo aquilo. E o comandante Lísias, ele dizia assim, eu achei que você era um egípcio que tinha reunido até 4.000 pessoas em um processo de sedição, de revolta contra o Império Romano, né, a partir do Egito, onde ele fez realmente um movimento que queria ir contra o Império. Então Lísias achou naquele momento que Paulo era ele. E quando ele viu ele falar perfeitamente o grego, ele disse, não, esse homem é diferente, ele não é aquele cara que estava fazendo aquilo ali. Mas o que acontece? Mesmo assim, eles vão subindo, ele pega ele leva até uma torre chamada de Antônia, né, um refúgio, para que tirar Paulo ali, então, do meio da multidão, porque se Paulo continuasse ali, ele ia ser executado. Então ele, junto com seus centuriões, pega ele e leva ele até essa torre chamada Antônia. Mas o que acontece? Enquanto Paulo subia as escadarias, ele pediu para ele, então, que ele pudesse falar àquela multidão, falar àqueles homens que queriam a sua morte. E é nesse momento que você percebe o mover de Deus na vida de Paulo, porque ele falou em hebraico com o povo judeu que ali estava. E ali ele foi testemunhar do que Deus havia feito na vida dele. Né? É muito interessante o relato que acontece quando Paulo, então, ele chega e apresenta a sua defesa. Eu quero ler para você, o tempo já avança, mas eu acho importante para que a gente tenha um pouco de compreensão desse momento. Ele diz, irmãos e pais, escute agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda, porque ele falava na linguagem deles. Paulo continua, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Assim como todos vocês são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e os açoitando na cadeia e lançando na cadeia. Disto são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrado a Jerusalém os que também lá estiveram para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue? Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que estava comigo, eles não ouviam. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E ele disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que precisa fazer, tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pelas mãos daqueles que estavam comigo, cheguei em Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso na forma da lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, chegando perto de mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão, olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E é aqui que você percebe. Paulo ainda continua, né, ele fala quando ele volta desse momento e ele testemunha então a sua vida. Eu leio até aqui para não ficar muito longo, porque o que a gente vê aqui, então, é um momento que ele testemunha da sua própria vida, falando para aqueles homens e aquele povo que ali estava. E, ao mesmo tempo, eles ouviram atentamente e pregou o Evangelho, e falou de Jesus, e anunciou Jesus no meio daqueles que queriam devorá-lo, acabar com a vida dele naquele momento. Ali a mensagem do Evangelho foi pregada. Então você veja, no momento de grande dor, no momento de grande sofrimento, no momento de grande angústia, Paulo não se deteve de pregar o Evangelho. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, a tempo e fora de tempo, em situações de bonança e em situações de grande angústia e tribulação. Não podemos nos furtar de levar esse tão maravilhoso Evangelho. E a partir desse momento, Paulo, então, eles se levantam para pegar Paulo e agredi-lo, porque eles não queriam ouvir
essa mensagem, muitos que estavam ali, a gente fala mais as lideranças judaicas, se levantaram para tentar pegar Paulo novamente, e os soldados então pegam Paulo e levam para um outro ambiente e vão para açoitá-lo. Mas aí é o momento que Paulo revela que é romano, né, que tem a cidadania romana herdada pelo seu pai, do seu pai. E aí então o centurião até fala uma coisa interessante, aliás, o comandante romano fala uma coisa interessante, o Lísias, né? Ele diz, eu comprei com muito dinheiro, como então tu conseguiu com essa cidadania romana, né? E ele disse, eu não posso agredir, porque o cidadão romano, como nós já sabemos, ele tinha vários privilégios, e inclusive de ser julgado pelo próprio imperador, né, romano. Então Paulo então se livrou dos açoites, e ao se livrar dos açoites, então o comandante o conduz para o seu julgamento, um julgamento mais justo como cidadão romano. Entretanto, aqui ele o manda escondido à noite, porque líderes judeus tramavam uma emboscada para pegar Paulo e executá-lo. Mas o que nós compreendemos aqui, irmãos, é que Deus usou Paulo em todo momento, e mesmo perto da morte. Primeiro, Paulo não temeu. Segundo, Paulo a adorou. E terceiro, Paulo pregou o evangelho. Essas três coisas são centrais na nossa compreensão dessa lição, porque demonstra coragem de um homem sabendo que ia morrer, sabendo que ia falecer, que não voltaria de Roma, mas ele soube nesse momento que Deus o guiava, que Deus o levava por esses caminhos tortuosos para que ele pregasse o evangelho. Então Paulo, até mesmo perto da morte, não deixou de adorar e não deixou de pregar o evangelho. A coragem do apóstolo Paulo diante da morte é isso. É um homem que não abandonou a Deus. Porque muitos, num momento como esse, poderiam dizer, abandona esse Deus, ele está deixando você ser preso, tanto que você pregou, tanto que você fez, mas ele não fez isso, ele não deixou. Então adore a Deus, mesmo diante das dificuldades, não deixe de pregar o evangelho. A mensagem que a gente deixa para você aqui é essa, pregue a tempo e a fora de tempo, e não deixe Deus. Meu querido, muito obrigado, que Deus abençoe você e que essa mensagem conforte o seu coração. Um forte abraço.